Salve progressistas, eu sou o Clayson e hoje nós vamos continuar falando sobre os desdobramentos da saída do ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Este canal que estava há muitos meses sem postar, nós voltamos a postar exatamente no dia da demissão do Sérgio Moro. Foi o primeiro vídeo depois desse grande hiato aqui do canal. Você pode ver esse vídeo aqui no card. Por que eu gravei? Porque eu sabia que realmente as mudanças iam ser brutais a partir dessa atitude. O Moro era muito diferente do que o Mandetta e, ao que tudo indica, Bolsonaro comprou uma briga acreditando que a saída do Moro seria semelhante à saída do Mandetta do governo, e eu já havia alertado naquele vídeo que seria muito diferente. A história é outra, o contexto é outro, as pessoas, os personagens são outros, e hoje nós tivemos vamos dizer assim, mais um capítulo desta novela. Mas eu quero fazer um pedido para você dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal, faça aqui os seus comentários, dê essa força aqui pra gente poder seguir adiante, tá bom? Não se esqueça disso. As gravações foram divulgadas de maneira fechada, né? Para aqueles que estão envolvidos no processo. Nós não sabemos ainda se essas gravações se tornarão públicas ou não, mas a Folha de São Paulo teve acesso ao que seria o conteúdo dessas gravações, e eles falam numa reportagem de agora há pouco a respeito desse assunto. A Folha diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro vinculou a mudança do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro a uma proteção da sua família em reunião ministerial gravada pelo Planalto em 22 de abril, segundo pessoas que tiveram acesso então a essa gravação. De acordo com esses relatos, Bolsonaro usou na reunião o verbo foder. Tem que falar aqui, né, que infelizmente ele usou esse verbo ao falar do impacto de uma possível perseguição a seus familiares. Ele então disse que antes disso trocaria todos da área de segurança, o chefe da Polícia Federal e até o ministro da Justiça, na época era o Sérgio Moro. Ele deixou o governo 3 dias depois dessa reunião, né, mas na época ele ainda era o ministro da Justiça. O presidente, segundo pessoas que tiveram acesso à gravação, disse que não poderia ser surpreendido, porque, de acordo com ele, a Polícia Federal não repassava informações. Esse vídeo da reunião foi exibido, então, hoje em Brasília, como eu disse agora há pouco. O Moro acompanhou presencialmente a exibição ao lado de integrantes da PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, advogados do ex-ministro e integrantes do governo federal e da Polícia Federal. Se essa gravação for tornada pública, nós teremos um linchamento público do Bolsonaro, especialmente porque parte daqueles que defendem hoje cegamente o Bolsonaro levantam uma bandeira, digamos assim, da moralidade, da retidão, da ausência de corrupção, de uma série de valores que cairão por terra na hora que eles começarem a ver o Bolsonaro falando de forma desesperada sobre investigações da Polícia Federal em relação aos seus filhos. E os seus filhos, especialmente aqui, como deixou transparecer o Carlos Bolsonaro e também o Flávio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele é deputado no estado de São Paulo, então é uma outra questão. Aqui nós estamos falando sobre as questões no Rio de Janeiro. E aí o que ocorre, e é a questão que eu quero colocar aqui para você. Tudo leva a crer que eles estavam envolvidos com a chamada rachadinha, que nada mais é do que você pegar uma parte do pagamento dos seus funcionários, do seu gabinete, para você, o que é ilegal, o que é, obviamente, criminoso, né? Isso não pode acontecer. Então, esse é um crime de corrupção, evidentemente, obviamente. Então, a primeira questão é a tal rachadinha, mas não é somente isso. Existem outras investigações, inclusive algumas pedidas até pelo STF, mais especificamente no assunto ligado à o gabinete do ódio, né? A chamada fake news lá. Nós temos até a própria CPI da fake news em cima disso. São outras implicações também. E o Bolsonaro, desesperado para defender os seus filhos, acabou realmente mandando embora o diretor da Polícia Federal, né?
O próprio Moro acabou sendo demitido indiretamente, vamos dizer assim, nessa história toda. E a gente vê uma situação em que as conclusões podem ser as piores para o Bolsonaro. É uma situação terrível para ele do ponto de vista político e institucional. Se o Bolsonaro pode sofrer um impeachment em função disso, bom, elementos existem. Se realmente tudo isso se confirmar. Nós estamos aqui acreditando na reportagem e acreditando que isso tudo seja verdadeiro, o que é muito provável, né? Se tudo se confirmar, é óbvio que existem elementos para o impeachment do Bolsonaro. Ele vai sofrer o impeachment? Eu acredito, dentro de um momento atual, nós estamos falando hoje, terça-feira, né, do que nós estamos vendo agora, provavelmente não. Ele não vai sofrer o impeachment, mesmo porque o próprio Rodrigo Maia já sinalizou que não é a intenção dele entrar com o pedido de impeachment agora. Eles estão de alguma forma dando aquela popular disfarçada com relação aos problemas do Covid-19. Ao que parece, politicamente falando, só o Rodrigo Maia que tem preocupação em relação ao Covid-19, porque o Bolsonaro tá nem aí com isso. Ele tá pouco se lixando com essa história de coronavírus, né? Mas, por outro lado, a gente tem implicações políticas que com certeza absoluta vão enfraquecer muito o Bolsonaro, vão comprometer o projeto que ele tem, que está em amplo, em franco, né, andamento, que é essa questão toda da sua reeleição, do projeto político que ele tem com relação ao seu partido, com relação a uma série de questões. Mas, por outro lado, a gente vê realmente uma atuação agora do Centrão. Ao que tudo indica, Bolsonaro passará esses próximos 2 anos a reboque do Centrão, a reboque desses políticos da chamada política, da velha política, né? Que nem é isso, né, cara? O Centrão é o Centrão de sempre. O Centrão surgiu em 88, lá na Constituição, né? É sempre a mesma coisa. Nós temos um enorme grupo de políticos que são fisiológicos mesmo aqui. Eu não estou dizendo isso querendo justificar nada, isso é uma lástima, isso é o fim, isso é péssimo para o país, mas é uma realidade que existe e que a gente sabe que, infelizmente, aquele que se elege tem que, de alguma forma, arrumar soluções para governar, apesar deste grupo, né? Alguns resolvem fazer composições com esses grupos e fazer sanções. E muitas vezes essas sanções são realmente o que a gente chama de entregar ou vender ou lotear cargos. A gente sabe que isso é extremamente pernicioso para o país e a partir de agora isso tende a se acentuar. Então a única forma do Bolsonaro se segurar nesses 2 anos vai ser essa composição com a chamada velha política, coisa que ele já vem fazendo, ele já começou a fazer isso, ele já se adiantou. Assim que ele percebeu que essa bomba poderia estourar de alguma forma, ele já procurou se movimentar. Então todos os desdobramentos que seguem, até antes mesmo da saída do Moro, é em função do fato dele já prever que esta bomba iria explodir de alguma forma. Ela nem explodiu ainda, né, para valer. Mas a gente sabe que os filhos passam a ficar muito vulneráveis em função de todos esses problemas que dificilmente eles vão ter como lidar de uma maneira minimamente transparente. Eles vão ter que esconder isso, vão ter que desconversar, trazer outros elementos. A gente percebe que há uma técnica bolsonarista muito comum, que é trazer discussões que às vezes não tem nada a ver com o assunto, só para poder criar polêmica e tirar um pouco do foco em cima daquilo que realmente interessa, né? Então muito provavelmente a gente vai ver a criação de factoides, de balões de ensaio. Isso é muito comum, já se tornou uma prática usual do bolsonarismo, especialmente do Jair Bolsonaro. A gente percebe que isso vai talvez crescer cada vez mais. Por outro lado, do ponto de vista governamental, do ponto de vista institucional, a gente vê uma mudança para pior do país, não que com o Bolsonaro, digamos assim, livre do Centrão, as coisas estariam tão boas assim, mas a gente percebe que quando está na mão do Centrão, aí a gente vê quase que exclusivamente uma pauta fisiológica, aí fica 100% fisiológica, e aí realmente
pouca coisa acontece no país do ponto de vista daquilo que possa ter interesse da população. Ele também provavelmente vai deixar de atender os interesses dos seus próprios eleitores, daqueles que defendem um certo purismo ideológico dentro da escala governamental, aqueles que querem a implantação talvez de uma extrema-direita ou de uma direita limpinha aqui no Brasil. Isso também cai por terra. A gente volta a estaca zero, a gente vai voltar a ter um governo muito semelhante ao que aconteceu no governo Temer. Por um lado, isso pode trazer algum alento do ponto de vista do establishment, ou seja, os poderosos vão passar talvez a gostar um pouco mais, então vamos dizer assim, né? Porque a gente tem a implementação de leis, de ações, de questões que são muito voltadas para o interesse fisiológico. Por outro lado, um governo que fecha os olhos para causas sociais, para as questões sociais. A gente vai ver aí 2 anos de exclusão social quase que total e restrita, um aprofundamento dos problemas sociais. O próprio Bolsonaro, de uma forma muito engraçada, ele fala que a fome volta a ser a tônica no Brasil. É engraçado ele falar isso, porque é exatamente ele que está provocando tudo isso, né? Ele fala como se fosse o sistema, né? Como se fosse tudo que não é ligado a ele, sendo que obviamente ele é o 100% o principal responsável por tudo isso. E a gente vê novamente o país em uma situação de penúria sem tamanho. É realmente extremamente lamentável tudo isso que está acontecendo. Nós vamos torcer para que essa gravação possa ser divulgada. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não temos essa resposta, mas caso não seja divulgada, a gente já sabe que o Bolsonaro vai sair muito chamuscado de tudo isso. O Moro, a despeito de qualquer situação, né, de todas as ressalvas que eu mesmo tenho em relação a ele, a gente percebe que ele foi um pouco coerente, né, ou seja, até certo ponto parece que ele realmente estava falando a verdade quando ele diz que as intenções do Bolsonaro não eram nada republicanas, né? Que a intenção do Bolsonaro era realmente a defesa dos seus filhos. Isso tudo fica muito claro, cada vez mais claro, e lamentavelmente quem perde com tudo isso somos nós, né? O brasileiro é que perde com tudo isso. Nós tivemos aí boa parte dos eleitores do Bolsonaro motivados por uma quebra deste padrão que é básico aqui, brasileiro, né? Que é essa semi-governança, né? Um líder que não governa, na verdade, mas que apenas troca, né? Ele, para conseguir algo, ele tem que oferecer algo muito mais valioso do que ele consegue. A gente vai ver a continuação disso. E, mais uma vez, a demonstração de que nosso sistema presidencialista é um desastre. Desastre. É algo que já deveria ter sido combatido há muito tempo. A reflexão do vídeo de hoje é exatamente em cima desse ponto. Nós não temos um pensamento presidencialista. A verdade é que o Bolsonaro ele foi eleito não com base em pensamento, digamos, de um executivo, né? De um poder executivo, mas com base no poder legislativo. Porque todas as ideias, digamos, ideológicas do Bolsonaro, elas estão no âmbito do legislativo. São ideias para serem implementadas no legislativo. O executivo ele tem ações muito mais diretas, mais objetivas, estão muito mais ligadas à questão de gestão mesmo, de como resolver os problemas infinitos do país do ponto de vista prático, do que de implementação de políticas de comportamento social e tudo mais. Isso é mais para o legislativo. Nosso pensamento presidencialista é um pensamento, mais do que óbvio, né? É um pensamento parlamentarista. A gente trata o presidente como uma mera ferramenta, ou seja, é muito comum você ouvir falar, se não der certo, a gente tira. Você já ouviu isso, não é possível. Vamos testar isso daí. Se não der certo, a gente tira. Né? E o que é isso? Isso é um pensamento parlamentarista. Isso se faz com o primeiro-ministro, que é a base do pensamento parlamentarista. Então a gente precisa começar a refletir realmente se o país pode ou deve continuar
com essa ideia sem sentido do presidencialismo. A gente vê o presidente da República como um herói, como um messias, como aquele que vai resolver todos os problemas, coisa que nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Por outro lado, a gente foca muito nas majoritárias, né, nas eleições para presidente, e esquece do principal, que são os deputados. A gente não tem foco específico em deputados. Nessas eleições, a gente mais ou menos agiu assim, né? Vamos eleger deputados da direita, né? Porque eles vão, de alguma forma, defender as ideias do Bolsonaro. Isso tudo caiu por terra, né? Você percebe que eu estava colocando ontem aqui pessoas que o Bolsonaro apresentou como referência de informação para ele. Tinha lá Nando Moura e o Rox, né? O tal do Rox, que eu até esqueço o nome desse sujeito, né? Ou seja, nas próprias referências dele já tem dois inimigos. Das referências de informação, já tem dois contra ele. A gente percebe que a líder do governo, hoje é a oposição, a líder do governo Bolsonaro, apresentou um pedido de impeachment. Então a gente percebe que essa forma de entendimento de que vamos eleger então aqueles que vão apoiar, na prática isso não acontece, como não aconteceu. Mesmo que a gente tenha feito uma mudança brutal na Câmara, a gente percebe que esta Câmara ela tem uma forma de agir que só vai mudar realmente quando a gente instaurar o parlamentarismo no país. Essa é a reflexão, esse é o pensamento. Eu peço para que você dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal, esteja junto com a gente, porque estamos aqui para trazer informação e um pensamento um pouco diferente do que você ouve por aí, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.